foca só nesses cajuzinhos. Clássico brigadeiro feito de amendoim. Amendoim mesmo, meu povo. Saborosa, gostosa, com a textura cremosa, equilibrado na doçura. O cajuzinho que você estava procurando tá aqui no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Aprenda Algo Diferente comigo, Letícia Ribeiro. E no vídeo de hoje, você que é fora da curva e tá procurando cajuzinho legítimo. Porque hoje em dia tá na moda, né? Você pegar um brigadeiro, passar no amendoim e falar que é cajuzinho. Mas não é, gente. Pessoal, ó, que sabe o que é cajuzinho de verdade, vai entender o que eu estou falando. Eu vou te ensinar o original. A base desse brigadeiro de amendoim é a farofinha de amendoim. E você tem duas formas de fazê-la, que é com a farofinha de amendoim já torradinha, você compra o pacote de uma ótima marca, ou então você pode comprar o pacote de amendoim e torrar em casa, fazer aquela torra artesanal, sabe? Faz toda a diferença. Isso aí é você quem vai escolher, tá bom? Letícia, gostei dessa ideia da torra. Como é que eu faço ela? Porque, afinal de contas, tendo o pacote já pronto, tá ótimo, né? Agora, pra você que não tá encontrando essa farofinha e falou, não, mas eu quero comer esse brigadeiro, como é que eu faço essa torra artesanalmente? Eu vou te ensinar nesse vídeo, tá bom? Também vou te ensinar a receita passo a passo, contando cada detalhe, cada segredo e várias dicas no final sobre venda, sobre a forminha e muito mais. Bora lá colocar a mão na massa do cajuzinho? Prontinho, vamos então iniciar o preparo do nosso brigadeiro de cajuzinho. Então, pra gente poder começar, lembrando que você pode comprar o pacotinho já trituradinho. Aqui eu tenho uma frigideira, acabei de ligar o fogo e vou colocar aqui o meu amendoim. Vou espalhar bem, deixar ele bem espalhadinho aqui. O importante, o tamanho da minha frigideira seja o suficiente para quando eu espalhar o meu amendoim, ele forre tudinho e não fique amendoim nenhum em cima um do outro, para que um fique mais torradinho, o outro menos, tá bom? Assim, dessa forma, fica por igual, tá? Não precisa necessariamente ser só a frigideira não, tá? Mas eu acho que pra poder descascar é melhor com a frigideira. Vamos já começar aqui, ó, a dar as nossas primeiras viradas. Umas já estão começando a ficar pretinha embaixo. Nesse ponto, eu vou diminuir o fogo. Botei ele médio e vou ficar vira e mexe mexendo. Ele tá cru e a gente vai torrar e vai dar uma secadinha. Isso dá um perfume muito maior pro amendoim. Pode ser um amendoim branco, pode ser um amendoim vermelho. Mas lembrando que o amendoim vermelho, ele é mais carinho, porém ele é mais saboroso, tá? E durante todo o período da torra a gente vai fazer intervalos de deixar um pouquinho quietinho e depois venho e dou umas viradas. Deixa um pouquinho quietinho e venho e dou umas viradas. Até ele chegar nesse ponto aqui. Prontinho! Finalizamos, ó. Tá fumaçando bem aqui. A maioria deles, olha, já tá bem moreninho mesmo. As casquinhas já estão soltando, tá? Agora o que eu vou fazer? Continuo mexendo só mais um pouquinho pra minha frigideira não queimar os amendoins ficarem ali paradinhos. Nesse momento eu posso desligar o fogo. E conforme ele for esfriando, ele vai secando ainda mais, tá bom? Já já eu volto com ele em temperatura ambiente. Prontinho! Aqui, ó, o amendoim já tá, ó, frio, já tá em temperatura ambiente já. Agora a casca escorrega, ela sai com uma facilidade enorme. Agora a gente só vai, ó, soltando a casquinha, tá bom? O amendoim, quanto mais sequinho, mais fácil vai sair a casquinha. Se você ainda estiver tendo dificuldade pra poder tirar a casquinha, porque ele ainda tá meio cru, então volta ele pro fogo, deixa ele secar só mais um pouquinho e tenta novamente. Prontinho! Tiramos todas as casquinhas do amendoim. E agora é só separar os dois. E uma super dica é você colocar a frigideira ou na pia ou no ar livre e soprar cuidadosamente toda a casquinha com o secador. A parte de triturar o amendoim é sem mistério, tá? Que eu tenho um liquidificador, pode ser um multiprocessador também, ou um processador de mão. Enfim, olha, vou colocar tudinho aqui. Lembrando que ele precisa estar extremamente sequinho, tá? Fecho a tampa pra não cair amendoim pra tudo quanto é canto. E agora vamos triturar. Prontinho! Olha como é que tá? Virou uma farofinha de amendoim. Se tiver um pedacinho ou outro de amendoim um pouquinho mais inteiro, não tem problema nenhum. Eu até gosto, sabe? Dá aquela mordidinha, mas se quiser triturar um pouquinho mais, fique à vontade, tá? Agora bora preparar o nosso brigadeiro. Prontinho, agora enfim, vamos ao preparo do nosso cajuzinho. Aqui eu tenho uma panela mais grossinha, tá? E precisa ser uma panela com uma espessura boa, tá? Não pode ser uma panela fininha não, tá bom? Senão a chama do fogão vai acabar queimando as laterais e o fundo, ou então trazendo uns gruminhos ali pelo brigadeiro, que a gente não quer isso, tá? Lembrando que quanto maior a quantidade de receitas que você fizer de uma única vez, mais demorado ele vai ser, tá? Aqui eu vou fazer uma única receita.
E cuidado com o tamanho da panela que você for escolher, tá bom? Porque se for uma panela muito pequenininha, ela vai dar ali uma fervura, vai levantar ali o volume e ela pode acabar transbordando, tá bom? Cuidado com isso daí. Então, aqui eu tenho uma panela grandinha, que vai acabar agilizando também meu processo. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é o meu leite condensado, tá? Um pular do gato no preparo dos brigadeiros, eu sempre repito aqui, é você colocar primeiro o leite condensado e misturar ele com os ingredientes secos, porque aí não deixa ficar aqueles gruminhos sem umedecer, né? Aqui eu tenho a minha farofinha de amendoim, ok? Que a gente acabou de fazer. E posso misturar aqui também, nesse momento, a minha margarina, tá? Minha margarina ou então minha manteiga, tá? Lembrando que as medidas estão na descrição do vídeo. Misturo tudo, ó. Agora eu vou colocar meu creme de leite. Precisa ser original, não pode ser mistura láctea, tá bom? Porque ele vai entrar aqui pra poder trazer sabor e cremosidade. Vou misturar tudinho. Meu fogo ainda está desligado. E assim que estiver tudo muito bem misturado, eu posso ligar a chama do fogão. Prontinho. Ó, liguei. E agora misturando sempre, tá bom? Laterais e fundo, tá bom? Laterais e fundo pra não agarrar nada. Aqui, ó, chegamos ao primeiro estágio aqui, olha, depois que a gente liga o fogo, ó, que é a fervura dos nossos ingredientes, tá? Ó, ele tá começando a ferver. E é isso mesmo, tá? Ele vai subir um pouquinho de volume, tá? O brigadeiro de amendoim, ele não sobe tanto o volume, tá? Por causa da nossa farofinha, que dá uma pesadinha nele. Porém, ele pega ponto muito rápido, tá? Então aqui eu já tô sentindo ele um pouquinho mais grossinho. E só tem 5 minutinhos da gente aqui mexendo ele. Nesse ponto aqui, olha, a gente mexe e já consegue ver o fundo da panela. Isso quer dizer que ele já tá engrossando bem. Vamos fazer o primeiro teste? Só pra curiosidade de vocês, olha. Ó, primeiro teste, tá caindo em blocos? Não, tá? Ele tá caindo em ponto de recheio. Vamos ver aqui o fundo da panela, se já tá soltando? Tá soltando, mas não como o ponto que a gente precisa, que é o ponto tsunami, tá? Que ele vai virar de uma vez só como uma onda. Continuo mexendo então até chegar no ponto. Mas daqui pro ponto tsunami é um pulo. Quanto mais perto do ponto, mais rápido você precisa mexer, tá bom? Porque aí a probabilidade de agarrar no fundo é maior, tá? Aqui, ó. Continuando mexendo, eu tô sentindo ele mais firme, tá? E o simples fato de eu misturar, eu já vejo ele desgrudando já por completo do fundo da panela, tá? Isso quer dizer que ele já está no ponto ou então tá muito próximo. Vamos fazer o teste, então? Olha, teste de caída em bloco. Ó. Opa, demorou pra cair, caiu um super bloco. Esse é um ponto ótimo. Agora eu vou espalhar ele aqui, ó, no fundo da minha panela. Vou fazer o ponto de tsunami, vamos ver? Opa! Desceu perfeito! Isso aí, olha. Desliga o fogo, tá? Ó. E continuo mexendo, tá? Porque senão o fundo da panela vai agarrar, vai queimar. E a gente não quer isso, tá bom? Conforme eu for mexendo, ele vai acabar mornando o meu brigadeiro. Ele mornou? Posso colocar no plástico filme e deixar ele descansando. Olha que linda essa massa, ó. A firmeza dela. Nem na espátula ela agarra. Isso quer dizer que ela tá no ponto perfeito. Olha isso! Aqui eu tenho uma base grande e coloquei o plástico filme em cima, tá? Coloquei a massa toda num cantinho só, olha, raspei bem. E agora eu vou despejar ela aqui. Prontinho! Que massa maravilhosa! Agora, ó, olha que linda. Que ponto ela tá? Ela não agarra. Tanto porque ela tá no ponto perfeito, quanto que a gente esperou ela mornar. Depois de embaladinha no plástico filme, ela vai ficar descansando em temperatura ambiente por pelo menos 6 horas. Não pode ir à geladeira para ela poder esfriar com mais rapidez, porque senão reduz a validade do brigadeiro e ele vai cristalizar muito mais rápido. Descansou, chegou em temperatura ambiente, aí sim você pode ou armazenar na geladeira ou freezer, ou então bolear e finalizar. Estamos numa maratona do brigadeiro, que, gente, está surreal. Nessa maratona eu tô ensinando tudo pra vocês sobre o brigadeiro. Tem o brigadeiro tradicional, o beijinho, o moranguinho, o de maracujá da fruta sem talhar. Gente, se inscreva nesse canal pra poder não perder nada. Ativa o sininho também, tá bom? Porque aí você vai receber notificação de tudo que a gente postar aqui, ficar por dentro de tudo. E não se esqueça de curtir esse vídeo e assistir até o final, porque me ajuda muito também. Passado o tempinho de descanso da nossa massa, agora bora trabalhar com ela. Só que antes quero mostrar aqui pra vocês que eu coloquei o sabor da massa, fabricação e validade. Pra se caso sobrar massa, ela ir pro congelador já tá identificada direitinho. Olha o ponto dessa massa, como está perfeito, não grudou absolutamente nada no plástico filme. Isso graças a ter colocado a massa no ponto certo e morninha, tá bom? E esse brilho, gente, é a margarina que faz isso. E por falar nela, que eu tenho um potinho de margarina pra gente poder bolear os docinhos. Você pode fazer os boleamentos com
com a luva de vinil sem talco, ou então com as mãos muito bem higienizadas, sem acessórios e lavando constantemente. A balança de cozinha é um utensílio muito importante na produção dos docinhos porque ela ajuda a padronizar todos os tamanhos do docinho. Aqui eu tenho aqueles sacos de congelar pra gente poder proteger a nossa balança e, claro, uma forma mais higiênica de pesar ali os docinhos sem que ela encoste direto ali na base da balança. Se você não tiver esses saquinhos, pode ser plástico filme também, tá? Primeiro de tudo, você precisa saber a gramatura do seu brigadeiro. Feito isso, você vai escolher a forminha. Cada grama de brigadeiro tem uma forminha ideal. É importante as graminhas do brigadeiro porque cada graminha conta. Eu amo utilizar a forminha número 5 porque ela abrange uma grande quantidade de tamanhos de brigadeiro. Caso você queira fazer os brigadeiros para venda, é importante você padronizar as cores das suas forminhas. Meu padrão é marrom e fazer isso vai fazer com que eu não fique com cores sobrando e cores sobrando é prejuízo. Pra poder destacar as forminhas de uma forma que ela não deforme, tire sempre de dentro pra fora. Isso evita com que ela abra e acaba perdendo a forma que ela tem dos docinhos ali fechadinho. Já estamos fazendo a nossa linha de produção. Primeiro a gente prepara as forminhas e depois a gente vai para as finalizações. Para os cajuzinhos eu gosto de açúcar ou refinado ou cristal ou então pedacinhos de amendoim. Lembrando que a finalização do seu brigadeiro vai interferir diretamente no valor de venda dele. Finalizado com açúcar, eu chamo ele de cajuzinho tradicional. E finalizado com pedacinhos de amendoim, eu chamo ele de cajuzinho gourmet. Aqui eu fiz um cajuzinho de 12 gramas e outro de 14 gramas, para vocês verem a diferença de um pro outro e que cada grama conta. E com as finalizações muda mais ainda. Agora vamos à produção do restante. Primeiro eu porciono. Vou fazer o próximo, taro a minha balança, ele vai zerar o peso que tava e continuo o porcionamento. Feito isso, volto só boleando tudo. Chegamos nas finalizações. Agora eu vou finalizar isso aqui com pedacinhos de amendoim. Primeiro eu passo ele no amendoim e depois eu volto boleando, firmando cada um deles para eles não ficarem despencando. E fica assim, gente, perfeitinho. Aí é só colocar na forminha e seguir a produção. Próxima finalização com açúcar refinado ou então açúcar cristal. Ele é muito mais fácil, mais prático. É só eu passar ele, tirar o excesso do açúcar e colocar nas forminhas. Lembrando que cada finalização também interfere na textura e no sabor final. A validade dessas delícias é de 7 dias em temperatura ambiente, 14 dias refrigerado na geladeira e até 3 meses no freezer. Olha, acalma teu coração. Antes de tudo, fale pra Deus, entrega pra Ele. Depois de tudo, seja sim ou seja não, agradeça. Pois Ele sabe o dia de amanhã. Me siga nas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo.